nós vamos criar é o bloco que é muito utilizado em muitos sites por aí, que é o bloco de galeria de imagens. Nesse caso aqui, a nossa galeria de imagem está em forma de carrossel. Então as imagens elas ficam correndo na tela e você pode alternar utilizando as setas laterais para um lado ou para o outro, ou utilizando os pontos embaixo das imagens. Você pode selecionar um deles e você consegue rolar as imagens. E ao clicar em cima da imagem, ela aparece de forma ampliada ao centro da tela. Da mesma forma que os blocos anteriores, nós temos um espaçamento na parte de cima, espaçamento na parte de baixo, uma headline, a nossa área de galeria e também uma descrição. Então aqui de volta ao nosso Elementor, vamos adicionar uma nova seção. Essa estrutura será uma estrutura simples também. Vamos taguear a nossa seção para Section. Como nós já criamos o modelo de título, então basta copiar esse título aqui, copiar e colar no bloco atual. E agora a gente edita esse título. Clique em editar, venho em texto, seleciono e altero. Agora aqui nós vamos inserir a nossa galeria. Então volta aqui em itens. Vamos rolar até geral e em geral vamos pegar carrossel de imagem. Então clique, segure e arrasto, solto aqui. Clico em editar. E aqui na primeira opção, carrossel de imagem, você pode fazer a seleção das imagens que vão fazer parte desse carrossel. Então basta clicar no sinal de mais. E aqui na biblioteca você vai fazer a seleção das imagens que irão fazer parte do carrossel. Então pegar essa, 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 essa. Aqui eu selecionei 12 imagens. Não existe um limite de utilização de imagens, aí fica a seu critério. Só reflita o seguinte: todo usuário fica por um determinado instante dentro da sua página e principalmente olhando determinado bloco. Caso você queira ou for utilizar um carrossel de imagem, leve muito isso em consideração. Não adianta colocar 300 imagens, pois se você colocar 300 imagens, pode ser que o usuário não veja mais que 10 imagens. Então, isso é muito importante também. Então, feita a seleção, basta clicar em criar uma nova galeria. Aqui vão aparecer todas as imagens que você selecionou e aqui você pode alterar a posição que elas vão aparecer lá na sua página. Aqui você pode inserir uma legenda que o usuário vai poder ver quando ele clicar na imagem para ver de forma ampliada. Aqui eu vou colocar só como exemplo 001, 002 e 003. Caso você não coloque uma legenda aqui, o sistema vai puxar o nome do arquivo. Então, na hora que nós terminarmos de criar esse bloco, você irá entender o que eu estou dizendo. Então, aqui eu clico em inserir galeria e automaticamente as imagens aparecem aqui. Aqui estão aparecendo 3 imagens por vez. E quando você clica em uma das setas, você vai rolar uma imagem por vez. Você pode alterar essas configurações. Aqui em Slides para exibir está como default, que é o modelo padrão que aparece em 3 imagens por vez. Mas aqui eu vou alterar e vou colocar 5 imagens por vez. E a quantidade de imagens para rolar conforme o usuário clicar em uma das setas, aqui eu vou colocar 3 imagens, apenas como exemplo. Então aqui estão apresentando 5 imagens e quando eu clico, ele roda 3 imagens de uma vez. Aqui na opção de estreitamento da imagem, você pode ativar para que a sua imagem amplie para ficar do tamanho da área da galeria e ficar colada uma na outra, ou você pode manter essa dimensão padrão. Então, como no nosso exemplo, a imagem está maior e ocupando toda a área, eu vou ativar o estreitamento da imagem.
Aqui em navegação você pode manter as setas e os pontos, como você pode manter apenas setas ou pontos ou nenhum dos dois. Então aqui eu vou manter os dois. Aqui em link você pode permitir que o usuário, ao clicar em uma das imagens, acesse determinado arquivo que você queira compartilhar com ele, ou ele seja direcionado para uma outra página que também você queira compartilhar com ele. Então basta escolher uma dessas duas opções. Aqui eu vou deixar como nenhum. E aqui em legenda você pode ativar o título da imagem, ou seja, ele vai utilizar o nome do arquivo da imagem que você fez o upload. Em legenda, ele vai utilizar a legenda que nós inserimos agora há pouco, ou a descrição que você também insere durante o upload da imagem dentro da sua biblioteca de imagem. Então vamos ver um exemplo. Se eu ativo o título, perceba como aparece aqui o nome das imagens. Se eu coloco legenda, ele vai trazer aquelas legendas que nós colocamos agora há pouco. E se eu coloco a descrição, ele vai trazer uma descrição que esteja em alguma imagem. Aqui está com apenas uma descrição que foi inserida de forma a exemplificar como é que fica. Então ficaria dessa forma, mas aqui eu vou manter como nenhum. Aqui em mais opções, você pode manter a opção de reproduzir automaticamente, ou seja, o carrossel ficar passando de forma automática, ou você pode desabilitar. Eu vou manter ele rodando de forma automática. E também aqui você pode ativar ou desativar a pausa do carrossel quando você está com o mouse por cima. Aqui em pausa com interação, você ativa a mudança do ponteiro do mouse de seta para mão, quando você passa o mouse em cima. Aqui não vai aparecer, mas aqui no nosso exemplo, note que existe a mudança do ponteiro do mouse. Então aqui no momento de criação não aparece. Aqui em velocidade da execução, você controla a velocidade da ação que acontece quando você passa o mouse e clica na imagem. Então você altera essa velocidade. Então aqui eu vou deixar como padrão 5.000. Aqui em repetição infinita, você mantém ou desabilita a repetição do carrossel. E aqui em velocidade da animação, você controla a velocidade em que as imagens são passadas no carrossel. E aqui em direção, você alterna a direção que o carrossel vai rodar, para a esquerda ou para a direita. Então aqui eu não vou alterar. Aqui em estilo, na parte de navegação, você pode alterar a posição das setas, mantendo elas dentro da caixa do carrossel ou colocando elas para o lado de fora. Aí fica a seu critério. Também você pode alterar a cor da seta, por exemplo, colocar laranja, e você pode alterar o tamanho da seta também. Vou deixar assim. Os pontos também, você pode manter do lado de fora ou colocar dentro do carrossel. Que eu vou deixar fora. Colocar também laranja. E o tamanho vou aumentar um pouco mais. Tá ok. E aqui você pode fazer os ajustes de imagem. Você pode aumentar o espaçamento entre as imagens. Você pode inserir uma borda na imagem, por exemplo, sólido. Eu coloco largura de 4. Altero a cor aqui para laranja. E se você quiser, você também pode arredondar essas imagens. Então vou diminuir um pouco aqui a largura da borda, vou colocar 2. Está um pouco diferente do nosso modelo, mas é uma forma de ilustrar o que você pode fazer com essa função. Aqui embaixo agora é o momento de inserir uma descrição. Então venho aqui em texto, arrasto e solto. Eu quero que esse texto aqui tenha o mesmo estilo que esse, então venho no texto de cima, botão direito, copiar. E no texto que eu quero alterar, botão direito, colar estilo. E agora ele tem o mesmo estilo que o de cima. Também quero ter o mesmo espaçamento que nós utilizamos aqui. Então basta selecionar o espaçamento que nós inserimos no bloco anterior, botão direito, copiar e em cima de qualquer lugar dentro desse novo bloco, botão direito, colar. Arrasto ele para a posição que eu quero, botão direito, duplicar e arrasto a cópia para onde eu quiser. Aqui tá bom. Clico aqui em salvar. E agora vamos ver como é que ficou o nosso bloco de galeria. Então aqui quando nós acessamos a nossa galeria de imagem,
Ela está pronta, um pouco diferente do modelo que nós iríamos seguir, mas aqui é só para exemplificar todas as configurações que você pode fazer em relação à galeria. Então, se você clica nas setas, ela roda 3 imagens por vez. Quando você clica na imagem, ela aparece de forma ampliada e aqui embaixo aparece o título. Caso você queira alterar o título que aparece aqui, quando você fizer o upload da imagem, você altera o nome da imagem, ok? Então, eu vou fechar aqui. Caso a sua galeria não apareça a opção do mousezinho em cima, clicar e abrir, você deve vir aqui na opção de link e manter o arquivo de mídia, ok? Então é isso. Essa foi a aula para você criar um bloco de galeria de imagens.